Tudo bem, o Inter venceu pelo placar de 1 a 0 e não vai correr nenhum tipo de riscos no jogo da volta, quer onde esse jogo seja, de ser eliminado para a equipe do Maracanã, mas convenhamos, a vitória do Inter não apaga o constrangimento desta noite no estádio Beira-Rio. É constrangedor o Inter levantar quase 70 bolas na área de um time de Série D do Campeonato Brasileiro e conseguir marcar apenas um gol nos acréscimos. É constrangedor o Inter sofrer tanto para vencer a equipe do Maracanã em casa e ter, inclusive, reclamação da arbitragem e confusão no VAR para poder sair com uma vantagem do estádio Beira-Rio. É constrangedor o fato do Inter precisar sacar o Alan Patrick, que estava no descanso do banco de reservas, para ter algum tipo de superioridade de criação para poder chegar aos gols que construiu. É constrangedor o centroavante do Internacional, que recebe R$1,5 milhão por mês, não conseguir ser produtivo contra um time de Série D do Campeonato Brasileiro. São muitos os problemas que o Inter apresentou para o seu torcedor nesta noite no estádio Beira-Rio. Problemas que não são amenizados pela vitória. O resultado veio, ele vai classificar o Inter para a próxima fase, o que é o objetivo. Mas é importante estar alerta para as lições que o jogo de hoje apresentou. E a gente fala sobre tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. 1 a 0 magro contra o Maracanã. Um time de Série D do Campeonato Brasileiro, um time que foi fundado recentemente, que se mostrou muito frágil tecnicamente no gramado do estádio Beira-Rio, mas que veio com uma proposta clara. Uma proposta de segurar o Internacional do ponto de vista defensivo, estacionando um ônibus em frente à sua área, e viu um Inter que, com muitas peças do time titular que não foram preservadas a fim de dar um jogo tranquilo, não darem um jogo tranquilo e pararem na marcação do Maracanã. O Roger manda a campo, por exemplo, o ataque titular, com Ener Valencia no comando, Wesley pela esquerda, Tabata pela direita. O Oscar Romero, que é o reserva para o Alan Patrick, joga como titular e é um jogador que é talhado para isso. Enquanto o Alan Patrick descansava. O Fernando começou jogando ao lado do Thiago Maia, a dupla de volantes titular do Inter. A defesa, ela só não tinha o Vitão e o Bernabé, de resto é a defesa titular. É um Inter que esteve longe de ser um time descaracterizado para enfrentar hoje a equipe do Maracanã. E um time que claramente enfrentou problemas a partir da postura do adversário. O Maracanã estacionou uma linha de 6 e aqui o Inter não vai entrar e ali o Inter não entrou. O primeiro tempo do Internacional ele foi constrangedor individualmente e também coletivamente, e aqui eu coloco a única culpa do jogo no técnico Roger Machado. Por quê? Dado a circunstância da partida, em vários momentos, o Oscar Romero, que é um articulador, ele estava como atacante, recebendo bolas em profundidade com a missão de receber, driblar e finalizar. Não é a dele. Precisava mexer no time ali. Colocar mais um atacante para recuar o Oscar Romero, para que o Oscar Romero pudesse fazer aquilo que ele tem de melhor em um jogo onde a defesa está fechada como hoje, que é, cara, tenta achar algum passe em profundidade ou ajuda o time a ser organizado de trás. O Oscar Romero, como segundo atacante, ele não vai agregar nada. E os pontas do Inter? O que foi o jogo do Tabata? O que foi o jogo do Wesley? Quantas decisões erradas esses jogadores tomaram, entregando a bola de presente para a defesa da equipe do Maracanã? O Inter achou um gol do impedimento do Wesley, um gol de letra que foi anulado e muito bem anulado pelo impedimento do Wesley, mas o Inter teve no Brian Aguirre a grande chance de gol, cara a cara com o goleiro ele chutou para uma boa defesa do goleiro do Maracanã, mas o Maracanã também chegou e teve chance inclusive de abrir o placar em uma bola meio vadia no primeiro tempo, mas que poderia, imaginem só, ter dado um gol de vantagem para o Maracanã no primeiro tempo, porque o Inter não construiu. Eu falei sobre os pontas, eu falei sobre um Oscar Romero ineficiente. Gente, o que é Ener Valencia? Eu vou falar sobre o Ener Valencia na sequência, tá? Porque no segundo tempo o Roger também demorou um pouquinho pra mexer no time. Ele volta com a mesma formação. Claramente, a única possibilidade do Inter marcar um gol era pelos lados do campo. Eu não julgo o fato do Inter ter cruzado quase 70 bolas, ou se passou, pode até ter passado das 70 bolas na área do Maracanã. Era o jeito de se chegar na defesa do adversário. Eu julgo o fato de tantos cruzamentos errados.
Não pode o Wesley, o Tabata, o Ramon errarem tantos cruzamentos como erraram hoje. 70 cruzamentos, beleza, é como o Inter ia chegar na área, mas como cruzaram errado? Para um centroavante absolutamente ineficiente, como o Ener Valencia não brigou? E quando o Ener Valencia saiu na área, perdia a bola. Horrível a atuação do Ener Valencia, horrível. E aí o Roger começa a mexer no time. Ele faz uma alteração que era a correta a se fazer naquele momento, tirar o Rogue, um zagueiro, e colocar um atacante. Ele coloca o Gustavo Prado, ele troca o Tabata também pelo Vitinho, mas ele empurra o Wesley para ser um segundo atacante, para fazer o papel que o Oscar Romero vinha fazendo, recua o Oscar Romero, e aí recua todo mundo uma casa e deixa o Fernando como zagueiro, porque o Maracanã não estava oferecendo risco. Não adiantou muito, o Inter ainda assim, pouco criativo, não conseguindo chegar no gol do Maracanã, e aí o Roger muda. Saca o Raikkonen, um garoto de 16 anos, que fez a sua estreia para sair o Ener Valencia. E aí a postura do Ener Valencia, ela beira o inadmissível. Depois de uma atuação modorrenta, uma atuação horrorosa do Ener Valencia, ele é sacado para entrar um guri de 16 anos que ia dar uma resposta melhor que ele. E ele sai caminhando do estádio, caminhando do gramado, sem pressa nenhuma, ouvindo as vaias, não acelerando o jogo no momento em que o Inter estava precisando buscar o resultado, ele sai caminhando do tipo, tô nem aí. Postura do Ener Valencia beira o inadmissível. E o Inter na base do Bumba Meu Boi, com cruzamentos equivocados, atuações individuais péssimas, chega um gol numa cobrança de escanteio do Raikkonen, o gol é anulado também, e olha como o Inter sofreu para ganhar do Maracanã e como isso é constrangedor. O Roger tem que sacar o Alan Patrick do banco para resolver o jogo contra o Maracanã. Ele entra no lugar do Oscar Romero, ele até melhora, obviamente, o time, porque o Alan Patrick tem um pênalti marcado em cima do Wesley, o Alan Patrick erra. Parecia que a bola não ia entrar e vamos lá, se o 0-0 acontecesse, não seria injusto pelo que o Inter teve de ruim no jogo. E veio o gol. Uma jogada pelo lado direito, onde há um cruzamento, Wesley cabeceia na trave, no rebote o Gustavo Prado enche a rede para fazer 1-0 e para pelo menos garantir que o Inter não vai ser eliminado da Copa do Brasil, que seria um vexame histórico. O Inter não vai ser eliminado pro Maracanã. Mas foi constrangedor. Foi um fiasco a atuação do Inter hoje no Beira-Rio. E algumas coisas elas precisam ser vistas. De atuação individual, eu salvo 3 atuações de jogadores que começaram jogando, tá? O Brian Aguirre, o Thiago Maia e o Fernando. Foram os jogadores que mais jogaram. O Fernando, que é um cara absolutamente ponderado, tranquilo, o Fernando estava descontrolado no final do jogo, querendo brigar com os jogadores do Maracanã. Dentro de campo, claro, ele deu resposta, mas isso mostra como o Inter esteve perdido, atônito, mal. Um jogo horrível do Internacional. Venceu por 1-0, porque é o Maracanã, time de Série D. O Inter não jogou para vencer. O Inter, qualquer fosse outro adversário, o Inter não teria vencido esse jogo. E o Maracanã deu um recado para todo mundo. É só botar uma linha de 6 que o Inter não sabe o que fazer, porque se depender de algumas individualidades, vão ser 70 cruzamentos com 10 certos. Uma taxa de acerto ridícula. Ridícula a atuação do Internacional, ridículas algumas atuações. O Valencia acabou o Valencia, gente. Acabou a Ener Valencia, chega de Ener Valencia. Acabou, não tem como mais. Olha a atuação do Ener Valencia, não tem como mais. O Wesley precisa melhorar muito, como toma decisão errada o Wesley. Não tem gol ainda na temporada e não é por acaso. Hoje ele tenta, é verdade, mas ele erra demais. Mas pelo menos o Inter sai com uma vitória aqui contra o Maracanã. Uma constrangedora, fiasquenta vitória contra o Maracanã. Muita coisa precisa ser revista e a água precisa ter batido lá no vestiário, para todo mundo ter visto, olha, não tá bom e a gente vai ter que melhorar. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. A gente volta com toda a repercussão da vitória colorada aqui contra o Maracanã. Tchau!